Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Hoje é dia 12 de janeiro, eu sou Rodrigo Oliveira e é segunda-feira de uma semana que deve ser bastante barulhenta, né? Já começou com um vídeo ontem para hoje de manhã, né? De madrugada quase, ontem à noite, do Jerome Powell, né? Na conta do Federal Reserve, respondendo aí a uma intimação que ele recebeu do Departamento de Justiça sobre aquela história da reforma do prédio do Fed, que estaria superfaturada, etc. e tal. O Trump já tinha falado sobre isso, e o Powell, que normalmente é muito contido, resolveu falar, né? Gravou um vídeo falando aí, quem quiser saber do vídeo pode ver lá na minha conta no Twitter. Eu passei ontem à noite ainda, estava assistindo o jogo do Patriots, né? E ele falou, entre outras coisas, que essa ação do Departamento de Justiça contra ele, na verdade, é uma ação contra a independência ou a autonomia do Federal Reserve. É claro que uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, mas que realmente parece. Isso não quer dizer que não haja problemas com a obra no prédio do Fed, mas também levanta aí suspeitas do Estado sendo utilizado para achacar pessoas, instituições, órgãos, autarquias que não caminham pelo mesmo caminho que o governo gostaria que caminhasse. A gente já viu isso em outros lugares também. Nos Estados Unidos talvez seja uma das primeiras vezes, né? Uma das poucas vezes que isso acontece de forma tão clara e tão explícita. E aí o Powell diz, entre outras coisas, de que, no fim das contas, essa ação ela vai tratar da autonomia do Banco Central norte-americano, né? Saber se é possível que o Fed continue, nas palavras dele, continue atuando com tecnicidade, né? Olhando para a definição da taxa de juros com base em evidências e condições econômicas, ou se, no fim das contas, a política monetária tem que responder ao presidente de plantão, né? E diz que isso, ele não fala do presidente em si, mas diz que é uma intimidação ou uma pressão política contra o Fed, né? E, de alguma forma, ele parece ter razão. De qualquer maneira, o Jerome Powell sai em maio, né? Então, a gente tem aí pouco mais de 2 meses ainda, 3 meses, aliás, até a saída definitiva do Jerome Powell da cadeira de presidente do Federal Reserve, né? E isso pode causar aí muito ruído, mas no fim das contas não deve fazer muito preço, né? O que fez preço no fim das contas na sexta-feira foi o payroll, acabou mostrando um mercado de trabalho ainda bastante resiliente e prorrogando aí as apostas para um corte de juros nos Estados Unidos para depois de março, né? Já estava em abril para junho, já para maio, junho, que é quando o Fed se reúne de novo. Então, aos poucos, lentamente, essa expectativa de corte nos Estados Unidos vai se movimentando para o segundo semestre do ano que vem, né? Então, tudo isso acaba aí sim fazendo preço. São os pesos e contrapesos aí, digamos, da economia real, né? Então, CPI, payroll continuam ditando aí as expectativas sobre os juros por enquanto. É claro que em maio, quando entra o indicado do Trump, dependendo de como isso tudo se desenrolar, né? Essa atuação do Departamento de Justiça contra o Fed, contra o Jerome Powell e mais outras coisas que o Trump colocou na mesa nos últimos meses, dependendo de como tudo isso se desenrolar, aí a gente vai ver se ainda haverá ou não credibilidade por parte dos investidores no que o Fed vai fazer. E aí a gente tem que entender o seguinte: caso não haja, então você vai ver aí provavelmente uma inclinação da curva de juros, né? A curva de juros vai acabar empinando. Isso quer dizer o quê? Que os vencimentos mais longos acabam ficando mais caros, que é algo que a gente já tem falado já há algum tempo,
mas que pode ficar mais evidente, né? A gente tem falado não só porque há desconfianças na credibilidade da autarquia, mas praticamente em função do nível de endividamento dos governos pelo mundo todo ocidental, né? Então, você tem governos muito endividados, com déficit primários muito altos, e isso acaba refletindo aí na ponta longa da curva. Junte-se a isso essa parte aí da credibilidade do Fed, né? Então, com essa pressão toda que o Trump está fazendo sobre o Federal Reserve. Como a vida dos bancos centrais não está fácil aqui no Brasil também, hoje o presidente do TCU, Vital do Rego, tem uma reunião com o Galípolo, né, o Gabriel Galípolo e o Ailton de Aquino, que é o diretor responsável aí pela fiscalização lá no Banco Central, para ver se arranja uma forma de ambas as instituições aí conversarem sobre a história do Banco Master, né? Ficou ruim para o TCU, pegou mal, mas está pegando mal para todo mundo, né? Agora saiu uma notícia de que o Toffoli tem familiares que fizeram negócios com o Banco Master, então as coisas vão se agravando conforme vai andando e ainda estão vivas no dia 12 de janeiro, né? É bom lembrar, daqui a pouco, daqui aos 15 dias mais ou menos, começa o Congresso Nacional, volta, né, a atividade, e aí a gente pode ver uma CPI sobre esse assunto, o que deve deixar muita gente muito preocupada. E num ano que a gente ainda tem eleições, tem Copa do Mundo, uma CPI desse porte pode trazer muito, mas muito ruído para os mercados financeiros, tá? Na agenda da semana a gente tem diversos números, né, mas nada muito relevante para a gente aqui no Brasil, pelo menos. De qualquer forma, lá nos Estados Unidos você tem o CPI amanhã, né, às 10h30, e tem também o CPI, que é o índice de preços ao consumidor, e o PPI, que é o índice de preços ao produtor, na quarta-feira. Por aqui a gente vai ter varejo, produção de veículos, mas nada que realmente faça preço, que mude aí as perspectivas para o início do corte de juros por aqui, do ciclo de corte de juros, que deve ficar mesmo para março, quiçá abril, né? Também tem esse risco por aqui. No mercado financeiro global aqui, o petróleo em queda de 0,19%. Aliás, o petróleo o Trump promoveu uma reunião aí com os grandes produtores e possíveis interessados em explorar a Venezuela, e ouviu ali do presidente, do CEO da ExxonMobil, que a empresa aguardaria muitas mudanças na Venezuela antes de fazer um investimento por lá. O Trump disse que garantiria segurança jurídica, etc. e tal, e o presidente, o CEO da Exxon, disse: olha, para a gente tudo bem, mas assim, a gente já teve 2 vezes os nossos ativos, confiscados lá na Venezuela. Então, para a gente só vai valer a pena quando as coisas estiverem bastante claras, né? O Trump parece que não gostou disso e disse que talvez até, aparentemente, pode proibir a Exxon de explorar petróleo na Venezuela, né? Aí é aquilo, né? Eu acho que também não dá para ir tão longe, mas vamos esperar para ver o que sai disso, dessas reuniões. O que ficou claro é aquilo que a gente falou lá no começo dessa querela, né, de que essa história de que agora vai ter muito petróleo por aí, a Exxon vai ganhar muito dinheiro, a Chevron vai ganhar muito dinheiro, isso tudo não parece ser muito, né, não é muito fácil. Para vocês terem uma ideia, agora a ExxonMobil no pré-mercado caindo 1,21%. Não estou dizendo que é por causa disso, só estou dizendo que está caindo. O minério de ferro em alta de 0,38 a $108,75 a tonelada, e o ouro em alta de 1,82 a $4.591 a onça Troy, que é um novo recorde histórico para o ouro, se não me falha a memória. Exatamente, o último tinha sido 4.544, e agora o ouro, se fechar onde está agora, renova aí a máxima histórica com $4.591 a onça Troy, com o mundo
se precavendo aí de um processo, né, de riscos geopolíticos, de riscos inflacionários, riscos de desvalorização do dólar e perda de valor aí nas reservas internacionais. Bom, nos Estados Unidos ainda o futuro de Wall Street em queda de 0,63%, o S&P 500, e o futuro de Nasdaq em queda de 0,85%. O Ibovespa fechou na sexta-feira em 0,27% de alta, aos 163.370 pontos, ainda um pouquinho, como é que se diz, afastado aí do recorde histórico do Ibovespa. E o dólar fechou em queda na sexta-feira também a 5,37, e ainda brigando para voltar ali naquele patamar do Flávio Day, né? O menor patamar agora desde o 5 de dezembro, né? O dia de anúncio aí da candidatura do Flávio Bolsonaro, mas o dólar ainda não conseguiu voltar. De qualquer maneira, o DXY, que é o índice de dólar aí contra as principais moedas do mundo, em queda de 0,38% neste começo de dia. Então preparem-se para uma semana bastante ruidosa, o que deve vir acompanhado de alguma volatilidade, né? Beleza? Bom, acho que é mais ou menos isso que a gente tem para hoje. Amanhã a gente se encontra então na nossa live pontualmente por volta das 7h30 da manhã lá no YouTube. Então, até lá para vocês, boa semana para todo mundo, bons negócios e avante Sucupira! Acorda, Sucupira!